Olá, eu sou o Flávio e eu coordeno o programa de formação mediúnica de base e formação mediúnica avançada do Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma aqui em Florianópolis. Nesta época agora nós demos início a mais uma turma de formação mediúnica e nesta chamada para este curso aconteceu um negócio interessante. Nós tivemos um número muito grande de pessoas interessadas em participar do programa, muitas pessoas inclusive de fora, que são pessoas que achavam que esse programa podia ser um programa online, enfim. Claro que pode, não há dúvida que não existe uma restrição para isso, tá? A única restrição talvez seja no fato de que eu tenha um olhar de controle sobre alguns processos, sobre alguns procedimentos não só na parte instrucional, mas na parte prática, mas eu não vejo nenhum problema. Quem sabe em breve a gente também consiga fazer isso online. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, é sobre o que aconteceu nesta primeira aula, em que eu tinha já tudo muito pronto. Eu tenho esse hábito, eu reviso os slides, eu faço a revisão da literatura, eu faço as minhas anotações, faço o roteiro do trabalho e vou para a aula. Enfim, tenho facilidade para fazer isso, né? É do meu métier, faço isso há muitos anos. Mas na manhã que antecedeu o evento, né, que foi todo sábado à tarde, nessa manhã eu recebo uma instrução do plano espiritual, tendo em vista que é um processo que tem um monitoramento externo de uma equipe que tem a generosidade e a gentileza de nos acompanhar. Solicitou-nos enfaticamente que mudássemos a introdução do programa e eu falei, não, mas meu Deus, como é que eu vou mexer na introdução do programa agora? Eu falei, isso é barulho da minha cabeça, isso é fumaça que está no meu cérebro. Talvez pela expectativa de começar uma turma nova e tudo mais. Muito bem, mas eu já tinha a turma pronta e tal, e a coisa começou já estava pronto, né? Pronto. Pois muito bem. E aí veio as instruções, então eu quero compartilhar com você, porque você que recebeu, você que assistiu os meus vídeos, você que leu os meus e-mails, você que teve uma aproximação do programa, enfim, e talvez até do interesse de participar conosco, certamente eu não te falei o que eu vou te falar agora, que foi o seguinte: a orientação do plano espiritual para dizer mais uma vez para as pessoas. Primeiro, que mediunidade não é ofício religioso. Mediunidade não tem nada a ver com essa doutrina ou aquela doutrina, ou a doutrina espírita é que detém todo o conhecimento, ou a Umbanda, ou o budismo, o islamismo, seja lá o que for. Tá? Nenhuma das doutrinas tem ou detém a tecnologia, ou controle, ou domínio sobre este atributo que é um atributo do ser, é um atributo da alma. Então, mediunidade não é ofício religioso, mas agora vem uma outra definição. E essa definição para mim ficou muito clara e eu estou compartilhando isso com você. Mediunidade é a capacidade que nós temos de nos conectar com níveis vibratórios além da terceira dimensão. Vou repetir. A mediunidade é a capacidade que nós temos de nos conectar com níveis vibratórios diferente do tridimensional, diferente daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe, né, no mundo no mundo perceptível, no mundo materializado, no mundo manifestado. Existem outros níveis vibratórios, onde outros elementos perceptivos nos faz perceber, essa é a palavra, perceber, sentir, nesta outra esfera vibratória. E dali, destas outras esferas vibratórias, nós tiramos primeiro um conteúdo de informações, um nível consistente de outras informações ajustadas à nossa condição existencial, ajustadas à nossa condição
de trabalho, de relacionamento, de interdependência, de projetos, de sacadas, enfim, coisas dessa natureza. E qual é o recurso que nós utilizamos para isso? A mediunidade. Este é o meio, o instrumento, a ferramenta que nos arrebata da terceira dimensão, desse mundo largura, comprimento e altura, o tridimensional, e vamos para uma outra dimensão, para um outro nível de capacidade perceptiva. Ok? Então o meio pelo qual isto é feito é denominado de mediunidade. Tá bom? Bom, aí vem aquela história, mas eu posso ter neste ambiente mediúnico concurso ou auxílio ou de uma outra inteligência, por exemplo, um espírito? É claro que é possível, é óbvio que é possível, sem dúvida nenhuma, porque nestes outros níveis vibratórios, nesses outros níveis de assentamento energético e vibracional, existe não só um conteúdo informacional, mas também inteligências que ali transitam e que ali subsiste à custa deste conteúdo informacional e que de tempos em tempos nós podemos nos relacionar com este conteúdo, tanto com as inteligências quanto das informações ali contidas. Então, é para isso que nós estamos hoje desenvolvendo este programa de formação mediúnica. Significa que nós estamos dando as ferramentas, estamos treinando os indivíduos dentro de um ambiente teórico, claro, e também depois de um ambiente prático para verificar quais são os caminhos dentro do multifacetado da mediunidade que eu posso ter uma percepção dessa terceira dimensão, dessa quarta, quinta, sexta dimensão, seja como for, ok? Eu só quero lembrar a vocês o seguinte, que no nosso trabalho aqui no Instituto, nós só vamos até a quarta dimensão. Eu vou repetir para você. Como nós somos uma instituição com um viés científico, nós não podemos, sob qualquer pretexto ou circunstância, falar, informar e afirmar qualquer coisa que nós não possamos provar, que nós não possamos repetir. O que eu faço, as pessoas que participam do meu grupo de trabalho e do meu grupo de estudo fazem exatamente a mesma coisa. Caso contrário, eu posso ser tido como um embusteiro, como um enganador ou coisa que o vale. Isso não é do meu feitio. Não faz parte da minha rotina esse tipo de procedimento. Então as instruções mediúnicas que eu dou, aquilo que eu falo, aquilo que eu afirmo, eu convido o meu grupo de trabalho, as pessoas que participam desse programa de treinamento, a exercitarem, a experimentarem aquilo que eu estou falando, para se certificarem de que não faz parte de uma crença somente, mas faz parte de uma afirmação, de uma certeza, de algo que eu já venho experienciando há muito tempo e que eu utilizo este recurso de experimentação, este recurso vivencial para as práticas mediúnicas. E é só isso. Nós não saímos, inclusive, do planeta. Nós não tomamos nenhuma nave, não vamos para lugar nenhum com quem quer que seja. Este é a fundamentação do trabalho. E, mais uma vez, eu repito, a gente não vincula isso a nenhum ofício religioso. Claro, o nosso grupo aqui tem basicamente duas vertentes muito bem marcadas de pessoas que são vinculadas a um movimento religioso e outras que são ajustadas a um outro movimento religioso. E às vezes acontece de algumas discussões. Cabe-me a pacificação da história. E é sempre uma discussão muito legal, muito acalorada, claro, porque pontos de vista divergentes sempre existe a possibilidade de um inflamado numa discussão, mas evidentemente o ambiente é um ambiente de absoluta camaradagem e as pessoas se gostam muito aqui. Muito bem. Deixa eu ir um pouquinho mais com vocês a respeito da orientação do plano espiritual
nesta etapa da nossa condição existencial, que diz o seguinte: eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, dessa mediunidade que fala que tem um confronto do bem contra o mal, que vão vir forças das profundezas do inferno, ou virão pessoas de outras galáxias, de outras coisas para se confrontar. Eu realmente confesso a vocês, primeiro que eu não tenho controle sobre isso, não tenho controle. Ah, se vocês me perguntarem alguma coisa, Flávio, o que você acha disso? Eu não tenho controle sobre isso, nada. Ah, e eu acho um pouco de perder tempo esse tipo de conversa, tá? Por quê? Porque as pessoas não têm subsistência isso, não tem consistência essas questões, tá bom? E qualquer afirmação nesse sentido carece de confrontação, tá bom? Então, como eu não tenho como confrontar essas pessoas, então eu prefiro não entrar no campo da discussão desse tema. Então, o que é que a nossa orientação tem nos incitado a falar nos nossos grupos de discussão, e eu estou compartilhando com você? Esse compartilhamento é muito importante, porque quando eu fui dar início ao trabalho, nós tivemos que dar uma ajustada quase que de última hora no início dos trabalhos, para dizer o seguinte: além de eu ter uma virtuosidade mediúnica, você, quem quer que seja, termos uma virtuosidade mediúnica e que ainda não foi despertada, e que através de uma experimentação, através de uma dinâmica, através de um estímulo, ela pode se manifestar. Eu sempre brinco com aquela história da pessoa que nunca tocou piano e tem lá o germe latente do pianista. De repente ele se aproxima de um professor ou se aproxima de um piano, senta, começa a tocar e parece que aquilo já fazia isso de forma recorrente. Tá? E aí acaba estudando, acaba melhorando a sua performance e vai se tornar um grande pianista. Né? Muito bem, Florianópolis tem um exemplo disso, de uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito grande, e ele é virtuoso desde pequenininho. Bom, a outra questão é o fato de que, poxa, eu já trabalho dentro de espaços de acolhimento e utilizo os recursos mediúnicos, a minha sensitividade, para acolher essas pessoas. Eu utilizo os meus recursos mediúnicos, que tem a ver, por exemplo, com aconselhamento, tem a ver com a parte instrucional e até com os processos de cura, que é um tipo de mediunidade bem sofisticada e avançada, onde eu utilizo a imposição de mãos, por exemplo, ou mesmo algumas manobras, para produzir uma ação terapêutica corretiva, curadora ou coisa que o valha. Beleza? Então isso tem sido efetivamente, ou talvez acho que a grande maioria das atividades e práticas mediúnicas que nós temos hoje, e eu acho isso super legal. Eu participo de 2 grupos de atividade que agem desta forma intensamente. Aqui no próprio Instituto nós temos um dia de acolhimento aqui que utilizamos efetivamente este viés mediúnico, não tenha dúvida disso. Tá bom? E fazemos isso com trabalho, é um trabalho gratuito, é um trabalho onde a gente acolhe as pessoas aqui, é um trabalho muito legal, bem bacana. E a gente tem um grupo que eu tenho o privilégio de compartilhar os nossos ensinamentos com eles, e eles têm feito um trabalho maravilhoso, tá? Eu fico muito orgulhoso e muito faceiro de dizer isso, porque eu vejo os resultados que estão acontecendo aqui. Ponto. Isso é. A terceira coisa, que é o mais evidente, é entender que o meu aprimoramento moral e ético também pode ser desenvolvido a partir dos recursos mediúnicos, a partir dessa capacidade que eu tenho de me conectar com níveis vibratórios além da terceira dimensão e buscar nestes níveis vibratórios informações, instruções, sacadas, intuições, que permite que a minha relação com o meu semelhante, que é esse sentido ético, e que os aspectos morais, que tem a ver com a estrutura consciencial e constitucional do meu ser, possam se aprimorar e se desenvolver cada vez mais, para que eu me torne uma pessoa cada vez melhor a cada dia, e para que eu,
concomitante a isso, me torno uma pessoa útil, uma pessoa dedicada, uma pessoa com ações positivas no meio em que eu vivo e possa dar ao meu semelhante, ao outro, a oportunidade de, através de mim, também crescer, também alavancar. Estas questões, elas dentro de um desenvolvimento mediúnico que superficial, talvez não se fale muito nisso, a não ser quando nós evocamos dentro de alguns movimentos os princípios do Evangelho. Tá? Mas, esse mas significa que a gente está fazendo alguma coisa para alcançar o reino dos céus, para alcançar a felicidade lá na frente. A orientação do plano espiritual hoje é absolutamente clara. Só existe um momento na tua vida onde você pode ser feliz. É agora. Eu agora gravando este vídeo é o lugar onde eu quero estar. Eu talvez quisesse que esse momento nunca acabasse, porque eu estou muito feliz aqui. Eu estou muito bem aqui, eu estou confortável aqui. Eu estou falando com você de algo que eu gosto de falar, de algo que me dá prazer falar. E por conta disso eu estou muito feliz aqui. As minhas potências de agir, o meu ser, a minha constituição cerebral, a minha dinâmica corporal me coloca numa posição de extremo vigor e vitalidade nesse momento. Eu não quero sair daqui. É claro, é óbvio que eu preciso, na minha vida, ter um olhar estratégico para as minhas coisas, tá? Então, se eu olho para algumas coisas que eu estou fazendo, que não é tão legal assim, e eu insisto em repetir essas coisas, enfim, isso aqui provavelmente não vai me fazer bem. Isso não vai trazer, não vai contribuir com porra nenhuma, pô. Agora, se eu opto por repetir o que eu estou fazendo isso aqui agora, tá? Você que sabe, você que me acompanha em outros tantos vídeos que eu faço, sabe o prazer que eu tenho de fazer o que eu estou fazendo agora. Eu quero fazer isso muitas vezes, tá? Porque fazer isso me dá prazer, me dá alegria, me dá satisfação, me traz felicidade. Sobretudo fazendo um vídeo que produz instrução, que produz a transformação nas pessoas. Então quando você olha para essa direção, você vai por este caminho, estrategicamente, você tem a expectativa, a esperança e a fé de que ao fazer desta forma, você vai repetir situações parecidas com essa que eu estou fazendo, que eu estou tendo aqui agora. E repetir isso é ter momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos onde a tua potência de agir, ela está em alta, ela está vibrante, vigorosa, cheia de gás, inflamada, incandescente. Então esse é o sentido da nossa instrução dentro da escola, do curso de formação mediúnica, tanto a de base quanto a avançada. Hoje eu englobei num programa só. Tá? Então eu identifico no participante, naquelas pessoas adeptas ao nosso programa, quais são as suas potencialidades, em que área da ação mediúnica ela tem mais afinidade. Ela é um médium de efeito físico, ela é um médium clarevidente, ela é um psicofônico, elas são intuitivas inspiradas, são médiums de cura. Então, cada uma dessas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas, assim como a sua habilidade. Você pode ser um advogado, e você como tal tem uma habilidade jurídica, você pode ser um médico, você tem uma habilidade cirúrgica, você é um administrador ou um economista, você tem uma habilidade de transformar recursos em riqueza e assim por diante. Então estas habilidades também são passíveis de serem observadas e desenvolvidas dentro do campo mediúnico. Repetindo, mediunidade não é ofício religioso, mas sim é a capacidade que nós temos de nos conectar com níveis vibratórios diferentes dos níveis tridimensionais. Pois bem, quem é esse terceiro indivíduo? Esse que eu falei, que é do desenvolvimento, que é levado que é motivado pelo seu desenvolvimento ético e moral. É o indivíduo que saiu do tridimensional,
saiu da caixinha, saiu da linha de montagem. Hoje ele é uma pessoa que olha para o seu caminho sempre com esse caminho incerto, esse caminho vai me trazer surpresas inesperadas. Este é o caminho que eu preciso crer para ver. Eu não preciso ver para crer. Agora eu creio, agora eu tenho fé. Quem é este indivíduo que tem fé? Este indivíduo, ele vem ao longo da sua história tendo algumas experiências positivas, evidentemente, e que quando ele compara as experiências positivas com aquelas que não foram tão boas, ele tende naturalmente a se direcionar para local, para essa direção. Bom, então ele construiu uma pastinha, uma maletinha com ferramentas experienciais e que agora ele vai fazer, bom, agora eu estou indo para esta nova jornada da minha vida, para este novo processo da minha vida e eu adquiri algumas experiências. Então eu vou por aqui, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho muita confiança de que indo por aqui as coisas vão acontecer de um jeito muito legal. Eu vou ter momentos de felicidade. E os eventuais contratempos que eu possa ter aqui, porque é um caminho inesperado, eu nunca vivi isso, eu tenho as ferramentas necessárias para ajustar-me a esta nova trajetória, saltar as eventuais dificuldades, enfrentar as eventuais dificuldades e ao mesmo tempo seguir adiante fazendo aquilo que objetivamente eu tenho que fazer, tá bom? Quando é que eu tenho dificuldade? Quando eu tenho medo, quando eu me preocupo, quando eu fico com ressentimentos e raivas, que eu fico remoendo as coisas do passado, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Como é que é isso? Repete isso aí. Eu te perdoo. Não, você me perdoa? Perdoou, claro que perdoou. Mas eu não esqueço. Não esqueço nunca. Eu te perdoo, mas eu não esqueço. Então, é o tipo de experiência que não vai levar a nada. Tá? A outra coisa são aqueles estados eufóricos, aquelas urgências imediatas que não levam absolutamente nada. Tá? E que muitas vezes se confunde até com perda de tempo. Você fica perdendo tempo, não sei o quê. Às vezes as pessoas que são estratégicas, elas observam que muitas vezes não é perda de tempo, é a espera para que as coisas aconteçam dentro do tempo certo. Tá bom? Então, essas são as questões limitantes. Quais são as questões libertadoras? Você troca preocupação por problema. Deixa eu repetir a frase. Você troca preocupação por problema. Preocupação, ele é aquele que você fica preocupado, você fica com pensamentos obsessivos. Putz, isso vai dar merda, Puta, o que vai acontecer agora? Isso vai dar merda. Não, eu tenho um problema. Se você tem um problema, você vai agir racionalmente para resolvê-lo. Se você tem uma preocupação, o teu cérebro trava. Você não faz mais nada com a preocupação, além de te apurrinhar o saco. Agora você olha, eu tenho um problema. Se você tem um problema, você vai solucioná-lo. Com o quê? Com as ferramentas que você tem. Se todos os problemas forem, se todas as soluções forem martelo, todos os problemas serão pregos, certo? Agora, quando você olha para um eventual problema que se aproxima na sua trajetória e você tem várias ferramentas, você vai olhar aquilo ali, bom, isso é isso, então as ferramentas que eu vou utilizar para isso são essas daqui. Algumas ferramentas importantíssimas. Coragem. A coragem é um atributo do indivíduo que naturalmente enfrenta um problema com uma certa dificuldade e medo, mas ele vai com medo mesmo. O medo é um problema na minha vida, então eu vou ter que enfrentá-lo com o quê? Com a coragem que eu tenho. Então eu vou usar alguns artifícios e me valer de algumas conexões além das 3 dimensões, me empoderar de um recurso de coragem e seguir adiante. Pois bem, eu estou triste com uma determinada situação. Isso é limitante. Isso é uma questão que talvez eu tenha que resolver. As questões de entristecimento, elas estão intimamente ligadas à nossa falta de vigor. Falta de vigor, de vitalidade. Caramba!
tomar um suco de fruta, vai tomar um caldo de cana, vai comer alguma coisa que te alimente bem, vai aumentar a tua vitalidade, vai pôr força, vai incendiar a sua alma com alguma coisa, se apaixone, faça alguma coisa. Isto te dá alegria e contentamento. Enquanto você está triste, é porque alguma coisa de ruim aconteceu na sua vida e ela está rodando faz bastante tempo. Ou, eventualmente, você tem alguma coisa que te entristeceu há muito pouco tempo e, quem sabe, você, por conta da sua vitalidade, você consiga reverter este caminho. E os ressentimentos e mágoas? Os ressentimentos e mágoas e o eu não te perdoo, ou eu te perdoo, mas eu não esqueço jamais, a única moeda capaz de superar isso tudo é o amor. Amar é definido como a capacidade que nós temos de compreender o outro. Compreender o outro na sua singularidade. Ele é deste jeito. Eu te compreendo deste jeito. É assim que você é, eu te compreendo. Tá? E te aceito deste jeito, ou não. Eu te compreendo deste jeito, eu te aprovo, ou não te aprovo. É simplesmente isso. Agora, quando você ama alguém e quer que ele seja do seu jeito, para que você seja feliz, para que você fique bem, para que você diminua as suas frustrações, desculpa, você vai se fuder. Não tem a outra alternativa. Você está ralado, você está alinhado. Agora voltando um pouco ao tema da mediunidade, a nossa discussão dentro deste programa é para este indivíduo, para o indivíduo que escolheu este caminho. O indivíduo que está trilhando esta jornada, a jornada de ser feliz. Tá? O ser feliz ele não é um caminho, eu vou repetir, pessoal, a felicidade é um estado presente. O que vai acontecer daqui a pouco, talvez possa não me deixar feliz, mas a felicidade não é algo permanente na nossa vida, a felicidade é algo eventual. E essas eventualidades nós precisamos buscá-la a todos os instantes da nossa vida, vivê-las de forma quase que cotidiana, permanente, dioturna. Né? Então, nós precisamos obrigatoriamente deste recurso mediúnico para que acessemos um nível vibratório, além do tridimensional, além daquilo que a gente está acostumado, e acessamos um nível onde ele tem uma sacada, onde ele tem uma intuição, uma orientação, um redirecionamento de caminho, ou coisa que o valha, tá certo? Então, para que tu te tornes hoje um médium com capacidade conectiva e perceptiva desses médios, duas coisas são fundamentais: cultura e flexibilidade. Quando eu digo cultura, é manter os seus instrumentos cognitivos e afiados e a sua inteligência aguçada e estimulada. Nós fazemos isso de várias maneiras. Primeiro, o hábito permanente de irmos ao cinema, assistir um filme. O hábito permanente de assistirmos a uma peça de teatro. O hábito permanente de assistirmos shows musicais de boa qualidade. O hábito permanente de uma leitura. O hábito permanente de participarmos de reuniões e palestras que eleve a nossa alma. Isto reestrutura e dá suporte, tem outras coisas também, suporte à nossa condição cultural. Então a palavra cultura nesse sentido tem a ver com essa de afiar o nosso machado. Bom? E a outra é a flexibilidade. A flexibilidade, atenção, é o atributo das pessoas amorosas. Eu vou repetir. A flexibilidade é o atributo das pessoas amorosas. Porque quando você é flexível, você consegue olhar para as pessoas e ter uma olhada. Ok, vamos lá, eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu quero compreender o que você, eu quero que vocês me expliquem o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar. Por que você está agindo dessa forma? Eu não estou conseguindo compreender. Você pode me explicar? E você ser aberto e ter todos os seus canais de comunicação abertos, o teu olhar, o teu sentir, o teu ouvir, o teu olfato, enfim, para que você de alguma maneira
perceba a integralidade da intenção, do falar, do agir do outro, para que tu te sinta, bom, tudo bem, ok, legal. Eu estou olhando para essa sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, eu não concordo. Eu te compreendo, mas eu não concordo. Esse é a minha flexibilidade. Opa, puxa vida, que interessante isso que você está falando. Eu não tinha pensado dessa forma ainda. Eu não tinha imaginado que podia ser desse jeito. Ok? Que bom que eu estou tomando contato com você. Muito obrigado pelas suas instruções. Muito obrigado por você ter compartilhado o seu conhecimento comigo. Estou muito feliz com isso. Então, estes dois atributos, cultura e flexibilidade, são os pilares que ajustam o indivíduo a uma prática mediúnica saudável, uma prática mediúnica de alta performance, uma prática mediúnica avançada. Ok? Por que eu falo que não é um exercício, a mediunidade não é um ofício religioso? Porque agora vai aqui uma reflexão. Tá? Essa reflexão tem muito a ver com aquilo com que o Cristo Jesus nos orienta, né? De que a gente precisa ter um olhar misericordioso para com o outro e termos um sentido pleno de aceitação e, sobretudo, de sermos caridosos com o nosso semelhante. São as orientações do Cristo, eu não vou entrar no detalhe agora. O que é que as doutrinas fazem? As doutrinas, seja ela qual for, tá? E eu posso falar de cadeirinha porque eu participo de duas de forma intensa. A doutrina espírita kardecista e a doutrina espírita umbandista. Tá? A Umbanda é uma doutrina cristã. O kardecismo é uma doutrina cristã. Ambas ajustam-se a um processo mediúnico e têm regras rígidas e processuais de coisa que pode, de coisa que não pode, inclusive do que é pecado e do que não é pecado e do que é certo e do que é errado. Em mediunidade nós não temos, né, em práticas mediúnicas não existe exatamente esse olhar do pode, não pode, pecado, não pecado, é certo, é errado. É uma atividade como outra qualquer. Ela tem rotinas, ela tem mecanismos, e tem algumas funções. Agora, o que você vai fazer com isso? Aí, bom, isso é um problema seu. Isso não é uma questão religiosa. Isso é uma questão ética e moral. Vou repetir, isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com ética e com moral. Isso é um conceito intrínseco da condição humana e não um conceito religioso, ok? Então, nesse tempo todo que eu estou falando com vocês aqui, eu fiz questão de passar essa nova informação, esse acréscimo de instrução ao programa, porque isso não fez parte do e-mail que eu passei para vocês, isso não fez parte das instruções que eu havia dado no convite que havia feito. E numa próxima oportunidade, enfim, talvez se você quiser estar conosco num outro encontro, numa outra oportunidade, será muito bacana. Eu agora estou muito motivado a tratar desse assunto, tratar de todos esses módulos, de todas essas etapas. Agora vamos ver se a gente consegue colocar isso online. Então eu quero que você agora, nesse momento, manifeste um desejo muito, muito, muito legal para começar as suas práticas mediúnicas de um jeito muito legal, de um jeito muito bacana. Discuta isso com os dirigentes da casa onde você participa eventualmente. Se você não participa de nenhum programa de desenvolvimento mediúnico, uma coisa que eu quero deixar, eu vou deixar postado um próximo vídeo aqui, que fala a respeito de como a gente começa a nossa prática mediúnica. Existem dois recursos básicos. O primeiro é a meditação e depois a oração. Tá? Sem esses dois recursos, não existe a possibilidade de você ter um desenvolvimento mediúnico ordeiro, de você ter um desenvolvimento mediúnico saudável. Certo? Então, eu sou médium. Então é uma coisa muito básica. Então, você pergunta para a pessoa o seguinte: você faz meditação? Meditação, o que é meditação? É a gente fica, aquele negócio, a gente fica rezando, fica de olho fechado, aquele negócio todo. Você já percebe que a pessoa... Você tem o hábito cotidiano da oração?
Ah, sim, eu rezo bastante, tá? Não, vou fazer a pergunta de novo. Você tem o hábito da oração, a oração evocativa, aquela oração conectiva, aquele estado onde tu te colocas numa condição psíquica onde a tua mente se desloca do plano tridimensional e ajusta-se a um nível vibratório além da terceira dimensão. A oração serve para isso. Um momento evocativo, um momento conectivo. Pô, eu nunca tinha pensado nisso. Então você pode ter certeza que essa pessoa que diz que é médium e responde a essas duas perguntas desses dois jeitos, eu posso assegurar para você, ela tá com alguma, ela vai ter alguma dificuldade. A prática mediúnica determina que você pratique meditação todos os dias, de segunda a segunda, 8 dias por semana, 370 dias por ano, todos os dias, se possível 2 vezes por dia. Tá? Então eu vou fazer um próximo vídeo agora que fala a respeito de meditação e talvez eu coloque um pouquinho a respeito da oração. Tá? A oração é esse exercício onde nós nos colocamos num estado de submissão a algo que transcende a nossa compreensão, que é aquilo que é a causa primária de todas as coisas, aquilo que é a inteligência suprema. Aquilo que nós chamamos de Deus, Pai Criador, Fonte Criadora, o nome que se dá a isso é dos mais diversos. A oração, além de dinamizar os anseios de nossa alma, assim como diz Ramatiz, ela também nos ajusta vibracionalmente à nossa posição vibratória, para que a gente, através dessa baliza, através dessa plataforma, a gente consiga ir galgando degraus cada vez mais altos, níveis vibratórios cada vez mais altos, para evoluirmos e sermos progressistas nesta existência. Tá bom? Eu quero deixar um abração, um beijão carinhoso para todos vocês. Eu desejo do fundo do coração que vocês optem pelo caminho onde as várias etapas tragam para vocês alegria, felicidade e contentamento, ok? E sejam felizes, amem incondicionalmente. Esta é a lei, tá bom? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.